painel que nós vamos começar agora é o perfil das empresas brasileiras e o desafio de promover lideranças corporativas para a igualdade de gênero e inclusão étnico-racial, pensando a diversidade como riqueza na América Latina. Nós convidamos para compor a mesa a secretária estadual do Trabalho, Emprego, Renda e Esporte, SEDRE, Onísia Santana, que mediará os nossos trabalhos, o representante da Microsoft do Brasil, Alessandro Bueno, a representante do Instituto Ethos, Sheila Carvalho, a Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, Afrobras, José Vicente, e assessora da União Internacional dos Trabalhadores e Alimentação, Jaqueline Leite. Passaremos agora a condução dos trabalhos para a mediadora do nosso debate, a secretária, senhora Onísia Santana. Vou passar a palavra primeiro para Zé Vicente, que é um parceiro da Sociedade Afro-Brasileira de Desenvolvimento Sociocultural, da Afrobras, para que ele nos ajudou muito também, dando dicas, contribuições para a formatação desta iniciativa, deste fórum, ele também possa se posicionar, que vem de uma experiência larga, é o reitor da Universidade São Luís Palmares, em São Paulo, mas é alguém também que contribuiu com a iniciativa empresarial que existe em São Paulo para a promoção da igualdade. Portanto, eu agradeço a parceria com o Zé Vicente, passo imediatamente a palavra para ele, depois ouviremos os demais convidados, palestrantes desta manhã. Muito bom dia a todas, muito bom dia a todos. Eu quero primeiramente dizer da minha grande alegria de poder participar dos trabalhos desta manhã. Quero dizer da grande alegria de poder reencontrar tantos amigos e amigas baianas, né, da qual eu tenho muita honra de privar da amizade. E quero dizer também da alegria de ver esse movimento se realizar aqui nesse dia e nessa hora, como uma possibilidade extraordinária de um avanço significativo que já está se espelhando nesse início dos trabalhos. E por conta disso, eu quero dizer da minha gratidão, né, à minha querida amiga de coração de tantas caminhadas, porque tem duas personalidades que passaram por esse ambiente e que elas talvez expressem em grande medida sejam os desafios, mas seja também as grandes possibilidades que se coloca para esse tema na frente de cada um de nós. E por isso a minha gratidão, porque eu tenho certeza que dos trabalhos desse primeiro fórum baiano iniciará uma grande reverberação na Bahia e no nosso Brasil em prol dos fundamentos desses encaminhamentos que estão sendo propostos e desses encaminhamentos que nós estamos trabalhando juntos para que se torne realidade. E eu falo então primeiramente dessa minha amiga querida, que é a Olívia Santana. Não poderia ser de outra forma e não poderia estar em melhores mãos esse tema que não fosse nas mãos de Olívia Santana. Porque dessa forma nós não temos dúvidas, primeiro, que será uma luta bem lutada, e também não temos dúvidas de que será um processo vitorioso, porque é uma mulher de garra, porque é uma mulher guerreira, porque é uma mulher que tem lado e porque é uma mulher que não tem medo de cara feia. De brigar por esses fundamentos, por esses ideais, brigar por essas mudanças e essas transformações que esse tema exige, vai significar muita capacidade de embate. Vai ter que dar soco na mesa, vai ter que fazer construções
criativas, e vai ter também que, no mais das vezes, peitar muitas situações que estão colocadas em toda a estrutura desse tema no nosso estado da Bahia, no nosso estado de São Paulo e no nosso país. Portanto, Olívia, a honra e a gratidão é de poder fazer esse trabalho ao seu lado, fazer esse trabalho sobre a sua batuta, e ter essa tranquilidade que será um trabalho vitorioso, porque está sendo conduzido por boas e sábias mãos. Então, com esse registro, eu quero também, na pessoa de Olívia, cumprimentar todos os demais colegas que estão à mesa, e dizer que, junto com essa honraria e dessas duas personalidades que eu citei anteriormente, a primeira é Olívia e a segunda é essa personalidade que está entre nós, que é o Theo Vanderloo. O nome dele é meio complicadinho, mas a complicação se explica quando a gente conhece a pessoa que está por trás desse nome complicadinho, que é o Theo Vanderloo. É o presidente da Bahia, que está aqui conosco, que saiu de São Paulo para também prestigiar os trabalhos dessa mulher, e que, junto com Olívia, nos enche de esperança, porque esse trabalho, para que possa alcançar a vitória que se precisa ser alcançada, vai exigir a presença e vai exigir o compartilhamento e o alinhamento do ambiente corporativo. Essa revolução e essa luta é de todos os brasileiros, mas é uma luta que não pode ser feita só por nós negros ou só pelo nosso tema, que tem todas essas necessidades. O ambiente corporativo terá que estar do nosso lado, ou pelo menos ao nosso lado, debatendo esses caminhos. E saber que o ambiente corporativo, em síntese, está representado por essa personalidade, que é o queridíssimo presidente da Bahia, Theo Vanderloo, nos dá a esperança de que seremos vitoriosos em um tempo muito curto, porque ele vem aqui para falar em nome dele, mas também em nome de tantos outros presidentes que advogam esses fundamentos, que louvam por esses fundamentos e que têm essa vontade de que esses obstáculos sejam superados e que nós possamos, então, avançar nesses objetivos que nós nos propomos. Então, eu fico feliz, porque seguramente dessa manhã a gente dá um passo propositivo e significativo em prol do alcance desses objetivos. Então, na pessoa de Theo Vanderloo, eu quero saudar todas as demais personalidades que já foram aqui nomeadas e que se juntam a nós nesse trabalho. E por fim, Olívia, eu quero lhe dizer de por que nós estamos esperançosos, de por que nós estamos estimulados e de por que nós temos a plena convicção de que será possível alcançar esses objetivos. Nós não dizemos isso porque, em grande medida, é o que nós já estamos fazendo em São Paulo há mais de 2 anos. E a resultante do que se fez nesses 2 anos foi conquistas valiosas, que já começa a propagar por outros estados do país, por outros territórios, por outros países, e que a cada dia ajunta mais e mais formadores de opinião que possam e que desejam contribuir para a gente superar esses obstáculos. Mas, fundamentalmente, a certeza dessa perspectiva está colocada justamente pelo paradigma que se coloca diante de todos nós brasileiros. Nós fomos às ruas, nós fizemos as lutas, nós brigamos pelas transformações e nós conseguimos ter vitórias significativas. Imagine você e todos vocês que nos ouvem, que nesse exato momento, em grande medida, fruto da luta de todos nós brasileiros, nós temos quase 1 milhão de jovens negros nas universidades, seja por conta dos programas de ações afirmativas das universidades públicas, seja por conta do ProUni, que tem um recorte de raça, seja por conta do FIES, que da mesma maneira traz esse recorte. Ou seja, nós estávamos há 20 anos com 3% de negros nos bancos escolares e em 15 anos nós pulamos para 20%. Então, são centenas de milhares de Olívia Santana. São centenas de milhares de Joaquim Barbosa. São centenas de milhares de Beneditas da Silva. E nós não podemos repetir o erro e nós não podemos cometer o crime de lesa pátria de jogar todos esses talentos na lata do lixo, como foi que aconteceu na história do nosso país. Então, de novo, o destino coloca para nós um desafio extraordinário. Como não repetir o erro do passado?
E, de novo, coloca para todos nós que temos interesse, coloca para todos nós que temos compromissos, coloca para todos nós que temos a vontade de mudar esse estado de coisas, que nós tenhamos capacidade de ir além dos limites que são colocados até esse momento. E daí sobressaem, talvez, 3 das dimensões inseparáveis dessa questão. A primeira delas é justamente de que a luta política é indispensável, precisa ser mantida e precisa ser, inclusive, calibrada. Porque, ao longo de todos esses tempos históricos, nós negros e nós brasileiros brigamos por república e essa república deixou de fora os negros. Nós brigamos e lutamos pela democracia, a democracia também deixou de lado os negros. Nós lutamos por justiça e a justiça fechou os olhos para nós negros. E agora, quando nós brigávamos por direitos humanos que pudesse abraçar todos os vieses da sociedade, a gente tem percebido que direitos humanos, da mesma maneira, ele faz seleção, porque chega na hora da oportunização, os negros ficam de fora de novo. E por fim, quando nós imaginávamos que seria possível superar esses obstáculos e alcançar outros caminhos a partir e através de um programa de responsabilidade do ambiente corporativo, seria a diversidade corporativa, a gente vai perceber que a diversidade é tudo, menos homem negro e menos mulher negra em toda a estrutura de comando das empresas públicas e privadas do nosso país. De modo que nós continuamos vítimas desse paradigma de uma pluralidade, de uma democracia e de uma justiça que, ao final e ao cabo, significa no break. E é contra esse estado de coisas que nós precisamos ter interesse, que nós precisamos ter desejo e que nós precisamos ter coragem de ir adiante. Por conta disso, as 3 dimensões desse problema passa, assim, então, por esse fortalecimento político, eu acho, e por isso da minha alegria, uma satisfação, essa casa cheia com todas essas representatividades políticas, nos dá o estímulo, nos dá o avivamento de que nós temos capacidade de ir à frente. Tem uma outra dimensão dessa questão, que é justamente esses Joaquim Barbosa, essas Olívia Santanas, essas Beneditas da Silva e essas Tia Herons, enfim, todos esses profissionais. Ela sim. Ó, gente, vamos permitir. Qualquer mulher negra desse país, qualquer jovem negro desse país, precisa ser tratado com igualdade. E se nós quisermos a tolerância, nós vamos precisar trabalhar por ela. Nós precisamos construí-la. Porque nós podemos admitir toda a contestação às ideias, toda a contestação aos valores, todas as contestações às atitudes e escolhas, mas nós precisamos respeitar as pessoas. Então esse trabalho precisa primeiramente excluir o ódio que esteja no coração das pessoas. Esse trabalho precisa compreender que nós vamos precisar de todos. E quanto mais o nosso exército estiver fortalecido, mais condições nós temos de ser vitoriosos. Esse trabalho precisa compreender que não tem certos nem errados. Todos nós erramos, porque nós construímos um país com essas diversidades e com essas oposições tão distintas. De modo que nós precisamos, ao mesmo tempo de fazer o fortalecimento dessa ideologia, nós precisamos estar atentos para qualificar e para preparar mesmo esses jovens para aquilo que já foi o início de vitória. Nós estamos dizendo que por conta dessa luta, junto com esse quase 1 milhão de jovens negros, Olívia, senhoras e senhores, nós construímos cotas no Poder Judiciário. Em todo o Poder Judiciário desse país existe 20% de vagas, não é para escrevente, é para juízes negros. Em todo o nosso país existe 20% de cotas, não é para assessor ou para oficial de promotoria, é para promotores e procuradores de justiça. Em todo esse país existe 20% de vagas reservadas para todos os concursos públicos federais. Não é para o segundo escalão, é para os primeiros escalões, seja
Petrobras, do Banco do Brasil, da Caixa Econômica Federal, do BNDES, das universidades públicas, ou seja, todos os concursos públicos definem e determinam 20% de cotas para os jovens negros. Mas preencher esses espaços é um desafio extraordinário, porque alguém que pretenda ser juiz pode começar com o meu Código Civil agora, porque talvez nos próximos 5 anos terá a possibilidade de ser, porque é disputadíssimo o concurso para juiz, para promotor, para defensor público. De modo que nós precisamos, ao tempo que fazemos o trabalho político, criar condições para qualificar e ajudar esse jovem a acessar esses espaços. Então, de novo, a vossa secretaria e esse trabalho, Olívia, poderá permitir, auxiliar e viabilizar o acesso desse público, desses jovens, a esses espaços que já foram conquistas da luta política, mas que não pode prescindir do trabalho duro de preparar, de sistematizar, de organizar, de qualificar esses jovens para que eles possam acessar a esses espaços. E a terceira dimensão do trabalho que se coloca é justamente a questão do ambiente corporativo, seja ele público, seja ele privado. Ao final, todos nós temos a mínima convicção de que realizar esses ideários da democracia, realizar esses ideários humanos de felicidade, de bem-estar, realizar o sucesso da carreira profissional e realizar a magia do dom espiritual de fazer uma travessia digna no nosso universo terrestre, nos tempos atuais e na formação que se coloca no mundo e no nosso país, só pode ser feito através do trabalho. Não existe outra forma de realizar todos esses valores se você não puder ter a dignidade de acessar o trabalho e, com o resultado desse trabalho, criar as condições, todas elas, para cumprir cada um dos objetivos. Então, disso resulta para as empresas, para o ambiente corporativo, de um lado, mas de todos nós, do outro, a necessidade de adequar esse ambiente para que ele possa ser um parceiro na realização desses fundamentos e na realização desses valores. E daí sai essa responsabilidade corporativa, onde a empresa não pode e não deve ser só um agente de gerar lucro, só um agente de expandir produtos, só um agente de vender mais e ter cada vez mais expansão lucrativa, seja no Brasil, seja no exterior. O trabalho é a porta de entrada da realização desses fundamentos humanos. Quem detém a chave do trabalho é o ambiente corporativo, e esse ambiente corporativo e esse trabalho tem que estar suportado por esses fundamentos, seja da dignidade humana do indivíduo, seja da pluralidade de possibilidades para todos e, fundamentalmente, do sistema de afetivação democrática dessas oportunidades. Não será possível realizar esses fundamentos se as escolhas e os processos seletivos das empresas deixarem de lado esses valores. Se, na hora em que se colocar um negro, um branco, um homossexual ou uma mulher, os valores empresariais fizerem opções que já estejam definidas, determinadas como não acesso a essas valores. Então, nós precisamos, para isso, que as empresas tenham consciência dessa necessidade, que as empresas tenham desejo de mudar esse estado de coisas e que as empresas compreendam, menos do que gerar valor, de que isso é uma obrigação e de que isso é uma necessidade, inclusive do ponto de vista ético. Uma empresa não pode ser só um ambiente que não permita fazer com que as realizações humanas se dê dentro do seu entorno e nas suas ações e também nas suas atitudes. E para que isso aconteça, nós vamos precisar, então, primeiro, que as empresas tenham consciência, que as empresas se disponham a fazer isso, e terceiro, que elas possam ajudar a transformar isso mais do que um negócio, que ela possa ajudar a transformar isso, primeiro, no valor corporativo e depois no valor social. Se nós não conseguirmos traduzir a diversidade no valor corporativo
e no valor social, nós continuaremos vivendo num país apartado entre negros, brancos e todas as outras dimensões. A gente precisa virar a chave aqui primeiro. E essa chave, quem pode virar somos nós. Por conta disso, então, eu imagino que esse fórum tem a grande possibilidade de fazer os dois encaminhamentos que esse tema necessita e que já está bem posto aqui entre nós. Primeiro, nós precisamos fazer o avivamento, nós precisamos fazer o aglutinamento de forças e nós precisamos estar juntos para definir isso como um caminho a ser perseguido. Segundo, nós precisamos também começar a fazer lição dentro de casa, porque se o ambiente corporativo pode fazer do lado de fora, o ambiente corporativo tradicional, coloquemos assim, o ambiente corporativo governamental deve fazer isso. Então, o governo da Estado da Bahia deve chamar os seus fornecedores, deve chamar as empresas que interagem consigo e as suas próprias empresas públicas para ajudar a fazer esse processo primeiro internamente. E, depois, seria importante que nós pudéssemos, então, chamar esses fornecedores do Estado. Eles não podem ser fornecedores sem contrapartidas. Eles precisam vender e vender bem para o Estado, mas eles precisam entregar contrapartidas sociais. E se preciso fazer, então eles precisam ter um compromisso de que na sua ação, esses fundamentos que nós advogamos estejam contemplados na sua ação e no seu desenvolvimento. Então, vender para o Estado precisa estar subordinado a também prestigiar, a também colaborar, a também incluir nos seus quadros os homens, os negros, as mulheres, os deficientes e os homossexuais. E ao final, que o governo possa, além disso, chamar os seus fornecedores. Olha, esse é um valor importante para o meu governo, esse é um valor importante para o meu mandato, e eu preciso que você, fornecedor, que vende muito para o meu estado, que você também cultue, pratique e coloque em prática um compromisso que permita que esse público possa disputar os seus espaços em igualdade de condições e igualdade de oportunidades. Nós entendemos que dessa forma nós poderemos, no médio e longo prazo, fazer esses dois fundamentos, que é de construir um valor que permita, que valorize, que amplie e fortaleça a diversidade. Nós entendemos que é possível uma ação, e uma ação que consiga criar os mecanismos de incluir esse público para dentro das empresas, no entorno da empresa, e nós achamos que é possível auxiliar na construção de uma atitude empresarial em que esses valores, menos do que esses fundamentos que estão estabelecidos, seja da diversidade, seja dos direitos humanos, sejam uma prática constante e que efetivamente permita, ao final, no seu balanço social, ao final, no seu senso corporativo, a gente ver esses indicadores se valorizarem, se ampliarem e poder ser medido como uma ação e compromisso desse ambiente com esse tema. Por isso e por todos, eu quero dizer novamente, Olivier, meu muito obrigado pela oportunidade, meu muito obrigado pela deferência do convite e quero cumprimentar todos vocês por esse trabalho maravilhoso nessa manhã. Muito obrigado. Obrigada a você pelas palavras e pelos exemplos. Eu quero, passar, aliás, antes de passar, quero aqui registrar, gente, tem muitos secretários e secretárias, agradecer a todas e todos os secretários, secretárias, vereadores e agentes políticos aqui, porque precisa ter. É a empresa, é o poder público e são as organizações da sociedade civil, dos movimentos sociais. A gente são três, o nosso conselho é tripartite e o nosso fórum tem que ser tripartite. Então, e as pessoas são fundamentais, a política, porque vai levando também para os municípios esse debate, essa discussão. Já tem proposta de levar para o território, reunir o território, as empresas do território, para que a gente possa fazer esse trabalho, disseminar essa experiência no estado da Bahia. Portanto, são muitas as ideias, não dá para registrar o nome de todo mundo, mas eu quero aqui agradecer às vereadoras, vereadores, secretárias, secretários que estão aqui, tá certo? E, sobretudo, as empresas que aceitaram e que estão
participando dessa experiência aqui junto conosco. Eu quero também agradecer a minha equipe, em nome de Vicente Neto, que é o meu chefe de gabinete, e também trabalhei dele nesse evento. Quero agradecer em nome de Naí Prazeres, toda a equipe técnica também, que viabilizou as licitações para que a gente tivesse a possibilidade de fazer esse trabalho. Agradecer a Amanda Chese, a nossa mestra de cerimônia, a jornalista que tem uma história, isso é muito séria. E eu digo que Amanda Chese é a Glória Maria da Bahia, porque ela é pioneira, foi ela que abriu esse espaço. Houve um tempo em que só existia Wanda como única jornalista negra, né, fazendo reportagens importantíssimas para o nosso estado, e num canal de TV que é hegemônico quase, né? Portanto, eu quero parabenizá-la por essa trajetória de vida e agradecer a sua contribuição também para este fórum. Quero passar imediatamente a palavra para a representante do Instituto Ethos, Sheila Carvalho. O Instituto Ethos tem uma pesquisa importantíssima que justifica a existência desse e de outros tantos fóruns que precisam acontecer para a gente enfrentar o quadro que ela vai nos apresentar aqui. Com a palavra, Sheila Carvalho. Olá, bom dia a todas e todos. Como a secretária de Ciência Sheila Carvalho, sempre costumo dizer advogada não dançarina, e acho que na Terra acho que faz mais sentido ainda. Eu tenho uma apresentação, se vocês puderem colocar, não sei quem está jogando isso. Primeiramente, eu gostaria muito de agradecer o convite ao Instituto para a gente estar aqui nesse evento, na pessoa da secretária Olivia Santana. Realmente é um evento extremamente importante. Seria muito mais importante ainda se eventos como esse fossem replicados em outros estados, em outros espaços, porque hoje é mais do que nunca urgente a gente trazer à baila essa discussão, fomentar essa discussão e mostrar que sim, existimos, estamos aqui, mulheres, negros, pessoas com deficiência, pessoas LGBT, e precisamos ter também espaços, né, ocupar novos espaços, né, e ocupar altos cargos nesses espaços também. Como a secretária disse, eu tenho aqui o desafio de trazer um pouco sobre o diagnóstico que a gente encontrou hoje, né? O Instituto Ethos é um instituto que existe há quase 20 anos, vamos fazer 20 anos ano que vem. É um instituto que trabalha com responsabilidade social das empresas. Então, nós hoje trabalhamos com cerca de 5 mil empresas, fomentando negócios de gestão sustentável dentro desses espaços, tanto em áreas como clima, mobilidade, transparência, integridade, mas também na área de direitos humanos, que é a área que eu coordeno dentro do Instituto Ethos. Desde 2003, Desde 2003, o Instituto Ethos realiza o perfil social, racial e de gênero das 500 maiores empresas do Brasil. E qual que é a finalidade da gente fazer um estudo como esse? Porque na época era apontado que sim, existia um problema, mas ele ainda não tinha a visibilidade que ele tem hoje, né? Hoje a gente consegue ver que a ausência ela é de fato palatável, ela é sensível, e o perfil foi um dos instrumentos que fez com que essas discussões fossem fomentadas dentro do universo corporativo. Sem mais delongas, eu vou falar um pouquinho aqui sobre os dados do perfil e trazer um pouco sobre as nossas perspectivas de quais a gente enxerga que são os desafios e quais são as possibilidades de ação para desenvolvermos dentro dessa temática. Enfim, esse perfil que eu estou fazendo dos dados é o nosso perfil mais recente, relacionado aos dados de 2015, e apesar de ser recente, ele mostra ainda uma exclusão. Se vocês forem ver, comparar, aqui quando a gente fala de gênero, praticamente proporcionalmente inverso, né? Enquanto no conselho de administração, nos quadros executivos, a gente tem uma alta porcentagem de homens nesse espaço, as mulheres elas ocupam menos espaço. E quando você está falando dos cargos menores, como aprendizes, estagiários, trainees e quadro funcional geral, a mulher ela está mais presente, mais proporcionalmente representada. E quando a gente vai falando da hierarquia corporativa, o número de mulheres vai
diminuindo, né? Eu acho que ficou um pouco pequeno aqui para vocês verem. Enfim, o perfil está disponível no site do Ethos para vocês acessarem de uma forma mais íntegra. Eu só quis trazer alguns quadros para nos ajudar a ilustrar e iniciar as discussões aqui, né? Como vocês podem ver, a partir daqui ele tem os quadros mais altos, né, que tem os homens representados em azul e as mulheres representadas em amarelo, e a gente vai ver como eles vão trabalhando dependendo da hierarquia da posição. O mesmo se reflete quando a gente está falando de raça, né? Negros são praticamente inexistentes nos cargos de conselho de administração e quadro executivo, e eles também têm uma alta presença e participação nos cargos menores dentro das estruturas corporativas, como os aprendizes, estagiários e trainees. Ainda assim, quando a gente está falando de estagiários e trainees, você percebe que o número ele é mais reduzido quando a gente está falando da questão de gênero também. Eu acho que eu vou ir falando em números aqui, pelo menos as porcentagens, para vocês terem uma visão mais ou menos do que a gente está falando aqui. No Conselho de Administração, a gente tem cerca de 4,9% de pessoas negras. No quadro executivo também é cerca de 4,7%. Quando a gente está falando de uma situação de aprendiz, a gente tem 57,5% de pessoas negras, estagiários 29,9%, trainees 58,2% de pessoas negras, e no quadro funcional 35,7%. E aí, conforme vai avançando, a gente está vendo aqui que na gerência pessoas negras correspondem a cerca de 6,3% e nos cargos de supervisão 25,9%. A gente sabe que isso não bate com o quê? Os dados que a gente tem hoje dos negros no Brasil, né? Os negros são mais da metade da população brasileira, e quando a gente pega esses dados, a gente vê como dentro da estrutura, dentro do mercado de trabalho, continua subrepresentado. Sem falar da questão da mulher negra, que é uma intersecção que a gente tem que fazer sempre, né? Se a gente tem uma desigualdade de gênero muito acentuada e a gente tem uma desigualdade de raça muito acentuada, quando você mistura esses dois fatores, que resultado você tem? Você tem o resultado de que, a gente falando da realidade de 548 diretores e diretoras desses quadros executivos das 500 maiores empresas, apenas 2 são mulheres negras. Essa situação atual que a gente encontra dentro do espaço, ou seja, 0,4% de mulheres negras que estão nesse alto comando de grandes empresas no Brasil. E com certeza não é o mesmo número de mulheres negras que existem hoje na nossa sociedade, tendo visto aqui essa plateia maravilhosa que está na minha frente, cheia de mulheres muito incríveis, enfim. Então a gente tem esses desafios. Tem ainda a subrepresentação de negros e negras, e isso, relacionando um pouco com a fala do professor José Vicente, é difícil de aceitar na sociedade que a gente vive hoje, considerando que há mais de uma década foram implementadas políticas de ações afirmativas nas universidades que permitiram a ascensão de jovens aos espaços acadêmicos, ou seja, uma formação mais qualificada. Então, hoje, quando as empresas falam, olha, mas a gente não encontra pessoas qualificadas de raça, assim, talvez essa não seja mais uma justificativa plausível para manter essa inadequação, né, essa desigualdade, principalmente se a gente for considerar o fator de gênero, que as mulheres elas são mais instruídas do que os homens, elas têm uma educação formal maior do que os homens e ainda assim elas estão em uns espaços menores do que os homens. Então temos que ver, quando analisamos essas questões, quais são os outros fatores de bloqueio, né? Quais são os outros fatores que estão ensejando essas limitações, né? É muito importante a gente ver que existem outros fatores da desigualdade além da questão de educação formal. Esse não é o ponto central da questão. O ponto central é toda a construção da sociedade, das estigmas de separação, tanto de gênero quanto de raça, e todo o passado que a gente ainda tem que lidar para superar as desigualdades que deles aventaram, né? Uma outra coisa que eu acho importante salientar quando a gente está falando de gênero, e aí também intercalando com a questão de gênero e raça, a trajetória das mulheres
em particular, assim. Há um mês a gente fez um evento interessante, o Ethos sempre organiza a conferência Ethos, né, todo ano, e a gente faz em Rio, São Paulo, e agora vamos fazer em Belém também. Mas na mesa de São Paulo, agora em setembro, a gente teve uma mesa muito voltada para as trajetórias das mulheres líderes. E era uma mesa ali com 4 mulheres muito incríveis, que tiveram trajetórias muito diferentes, só que tem fatores similares que todas elas passaram e que às vezes são perspectivas que os homens que estão nesses espaços de gestão, eles não conseguem visualizar. Então, desde fatores mais, como eu posso dizer, desde fatores mais internos, existe um negócio chamado síndrome do impostor, que as mulheres, por mais educadas que elas sejam, por mais capazes que elas sejam, acabam sentindo aquela sensação constante de inadequação, porque uma vez que você não encontra outras como vocês nesses espaços, você sempre tem que se provar mais e mais e mais, e você sempre tem que falar 2, 3, 4, 5 vezes até você ser escutada. Isso gera certos bloqueios nas mulheres. Eu estava nessa mesa com 4 mulheres que todas elas relataram essa mesma situação, a síndrome de impostor, a síndrome do eu não deveria estar ali e eu estou. Tem uma questão também do cuidado com as gerações futuras, porque hoje o encargo da criação das próximas gerações sempre fica a encargo da mulher, né? Não como se homens e mulheres não fossem corresponsáveis, né, pela criação dos filhos e filhas, né? Então isso é um encargo que sempre fica na mulher. Uma pesquisa recente da GV apontou que as mulheres têm a tendência de se demitir ou serem demitidas 2 anos depois da licença maternidade. E isso por vários fatores, por própria discriminação dentro do sistema corporativo, né, que acaba afastando essa mulher e acha que ela não vai dar conta automaticamente das suas atividades por ser mulher, até por conta de uma escolha própria da mulher por não encontrar no seu companheiro, na pessoa com quem ela divide a criação de filhos, amparo suficiente para conseguir dar continuidade aos seus trabalhos. Então a gente tem que muito discutir essa questão da criação das gerações como uma responsabilidade coletiva, uma responsabilidade de 2, não uma responsabilidade que sempre fica ao encargo de um. E outra questão que a gente precisa falar é da percepção dos gestores, né, nessa dinâmica toda, porque como a pesquisa do Ethos aponta, como a pesquisa do Ethos aponta, a maioria dos gestores entendem como apropriada a presença de gênero e raça dentro das suas organizações. Então, ainda não são todos os gestores que têm essa visão de que isso é de fato um problema, que isso está de fato numa situação dispara em relação ao que a gente entende hoje enquanto sociedade, né? Então, quando a gente está falando da questão de gênero, aqui, no quadro executivo, de acordo com o critério do gestor, a proporção de mulher na sua empresa está assim. Metade acha que está abaixo do que deveria no quadro executivo, mas uma grande parte também acha que está adequada. Quando você está falando de cargos de gerência, a maioria acha que está adequada, em cargos de supervisão a maioria acha que está adequada, em cargo funcional também acha que está adequado. E quando eles lhe indagam qual que é as razões que o gestor entende que por que há essa disparidade dentro da instituição, cerca de 30% aponta que é uma falta de qualificação profissional das mulheres para o quadro, 35% fala da falta de interesses das mulheres no cargo e 35% fala a falta de conhecimento ou experiência da empresa para lidar com o assunto, que é de fato onde deveriam estar mais as preocupações, né? Quando a gente está falando da questão do negro, essa porcentagem ela tende a mudar um pouco, mas acaba tendo a maior, mesmo similares, né? Ou seja, 64% dos gestores acham que a presença de negros está abaixo do que deveria no quadro executivo, lembrando que no quadro executivo é aquela porcentagem que a gente tem apenas 4,7% de negros. Então, sim, eu acho estranho não ser até 100% esse dado. Quando a gente está falando de gerência, 55% acha que a presença do negro está abaixo do que deveria, 45% acha que está abaixo do que deveria em cargos de supervisão e 36% em quadro funcional.
E aqui muda um pouquinho também a questão de por que eles acham que essa ausência e desproporção acontece. 48% dos gestores alegam que isso acontece devido à falta de qualificação profissional de negros para os cargos, e não por ausência de outros mecanismos sociais e dentro das instituições que pudessem favorecer a inclusão desse outro perfil, né? Aqui tem um pouquinho que mostra, ilustra, né, a presença real versus a presença dos gestores sobre a questão de gênero e a questão de raça. E acho que é importante a gente também falar, ok, tendo uma parte dos gestores que de fato entendem que existem uma ausência e tendo uma outra parte de gestores que entendem que não existem essa ausência, a gente fez uma parte da pesquisa também envolve as políticas de ações afirmativas dentro dessas instituições. Quando a gente indagou se essas empresas adotam algum tipo de política de ação afirmativa, 28% apenas tem qualquer tipo de política que incentiva a participação de mulheres dentro do seu quadro, e apenas 12%, aqui está errado, desculpa a porcentagem, 12% tem algum tipo de política de incentivo à participação de negros dentro dos seus quadros. Então, assim, é uma questão muito complicada. Eu coloquei para comparar, eu sei que a gente vai ter medos específicos, por isso que eu não aventei tanto na minha fala a questão de pessoas com deficiência e pessoas LGBT, mas eu também coloquei para comparar as políticas relacionadas ao incentivo a pessoas com deficiência, porque querendo ou não isso é lei federal, então todas deveriam ter, de uma certa forma, e apenas cerca de metade delas tem. Então a gente vê que o desafio da pauta de diversidade ela ainda é muito grande dentro das empresas. Acho que por razões de tempo acho que não vai dar muito para aventar um pouco aqui, porque o que as empresas perguntam, né? O que a gente pode adotar enquanto políticas de ações afirmativas? E a gente vê que nesse atual momento, nessa atual conjuntura, que a gente tem tantas boas práticas sendo fomentadas dentro de tantas realidades corporativas, a gente tem várias fontes aí onde beber. Então, desde de criação de grupos de diversidade dentro dessas empresas, desde a adoção de propostas assim, que incluam creches, que incluam estrutura de apoio para que, na questão de gênero, as mulheres conseguissem melhor dividir o tempo das responsabilidades que a sociedade lhe obriga com a dinâmica empresarial, tanto políticas internas de gestão e relacionamento que promovam direitos humanos, respeito à diversidade, criar mesmo propostas de reserva de espaços, né? Então eu proponho que aqui eu tenho a minha equipe, pelo menos 20% vão ser negros, pelo menos 30% vão ser mulheres, criar certas metas e propostas para serem colocadas em frente. Não vai dar para passar todas, né? São formas com que a gente conseguisse avançar nesse debate. E assim, da nossa experiência com empresas, a gente vê que certas propostas que nos parecem, às vezes, bobas, elas acabam tendo um impacto gigantesco no quadro corporativo. Por exemplo, você tirar o inglês enquanto requisito obrigatório para concorrer à vaga, né? Muitas empresas que adotaram esse tipo de política, que era uma política que não tinha, né, necessariamente relação com a vaga, a pessoa não ia precisar falar inglês todo dia para exercer aquela vaga, mas tinha isso enquanto requisito, porque você coloca numa lista ali de obrigatoriedades gerais. Isso impedia com que negros se sentissem, enfim, contemplados por conta de todas as dificuldades da educação formal a pleitear o acesso àquela vaga, né? E aí eu queria falar com vocês da importância da gente fazer esses espaços de trocas entre as empresas, né? A gente está em outro grau, como eu falei, de desenvolvimento de práticas empresariais voltadas para a inclusão de diversidade. A gente vê que realmente as empresas estão com essa finalidade de cada vez mais discutir isso, entender que isso é um problema, entender que isso, como a secretária disse no começo da fala dela, pode gerar benefícios para todos, né? Pode desenvolver, trazer benefícios econômicos e sociais para a empresa, pode fazer com que as pessoas que estejam trabalhando ali se sintam melhor, se sintam mais empoderadas, capacitadas
para desenvolver atividades que elas estão falando. E pensando nisso, na importância da gente criar esses espaços de trocas, o Instituto Etos, em parceria com o CEERT, idealizou a Coalizão Empresarial para a Equidade Racial e de Gênero, que busca ser esse espaço de trocas e fomentos de práticas empresariais e políticas públicas nessa área. E a gente tem uma carta compromisso, no qual as empresas adotam e se afiliam a essa carta compromisso e fazem parte da coalizão, né? A coalizão está crescendo, ela foi um projeto lançado esse ano e a proposta ela abrange ainda mais empresas que queiram participar dessa construção, desse debate. E eu trouxe alguns flyers aqui, eu vou deixar com o pessoal do evento para colocar ali na frente, porque é aberto não só para empresas de São Paulo, né, mas para empresas do Brasil inteiro. Concluindo, eu acho que a gente tem aqui um desafio muito grande. Por muito tempo a gente achou que a gente estava avançando e nada poderia nos fazer voltar. Mas quando a gente pensa na história do Brasil, e se a gente dividir ela em 4 partes, a gente vê que 3 partes delas foram baseadas na exploração e na escravidão étnico-racial. E a gente tem uma outra parte aí que caminha, às vezes de uma forma meio bamba, que teve algumas rupturas democráticas, que teve períodos de exceção, e períodos muito intensos como a ditadura militar, e que ainda está caminhando nessa pauta de direitos humanos. E quando a gente acha que a gente está avançando, vem algo que mostra que a escravidão sim ainda é uma realidade no Brasil. E não só isso, como a gente vê políticas voltadas para manter esses sistemas de exceção. Então a gente tem esse desafio muito grande que a questão da escravidão, a questão da exploração étnico-racial, ela ainda não foi superada no Brasil. Quando a gente acha que ela foi superada, ela ainda não foi. Isso se reflete nessas ausências. Essas ausências elas não são espontâneas, essas ausências elas são meticulosamente calculadas para manter esses sistemas de exceções e de exploração. E quando a gente está falando de redução das desigualdades, a gente tem que se atentar para esse contexto histórico no qual a gente está inserido e entender que isso é algo que a gente tem que ser fomentado e tem que ser colocado sempre, né? Por isso que, mais uma vez, eu parabenizo muito a organização do evento. Acho que o primeiro, que eu espero que seja de muitos, né? E me coloco à disposição de vocês para diálogo. Muito obrigada. Agradecemos ao Instituto Etos. Eu penso assim que vale a pena baixar esse material, tem muitos dados que a gente que são coisas que a gente não pensa no dia a dia, mas ali os números estão mostrando, botando os pingos nos is. Porque muitas vezes, eu acho que o maior desafio que nós temos hoje é desfazer aquela ideia da meritocracia como um elemento que é universal. Então, assim, como se as oportunidades e condições fossem também iguais para todos. Não são. Então, a ideia de que, não, mas a gente não tem discriminação na nossa empresa. Todo mundo, nós não olhamos raça, não olhamos gênero, não olhamos se a pessoa tem alguma deficiência física, porque nós somos abertos. Mas aí, na hora do vamos ver, a gente percebe que não é assim. E é preciso também levar em conta que nós temos uma desigualdade estrutural no país. Temos uma cultura, uma mentalidade, não é? Que, de fato, consolida práticas que os próprios selecionadores nem percebem que estão agindo com discriminação. Com a ideia, o discurso de igualdade, mas é uma prática que afirma cada vez mais esses obstáculos, esses muros que nos separam. Portanto, eu quero aqui parabenizar, agradecer a presença das empresas que foram mobilizadas pela Rede Cine Bahia e pela SDE, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, que também mobilizou uma série de empresas que estão aqui participando com suas representações, porque essas representantes e esses representantes que estão participando desse fórum, eles têm um papel importantíssimo na hora de dar o retorno para a cúpula da empresa, né, para o staff maior da empresa, no sentido de nos ajudar a ir abrindo essas avenidas de relacionamento para que a gente possa fazer avançar uma agenda de promoção da igualdade,
né, nessas múltiplas dimensões. Eu quero passar imediatamente agora a palavra ao representante da Microsoft do Brasil, no Brasil, agradecendo também a participação da Microsoft, assim como o Grupo Avon, que é parceiro também deste evento. A empresa nos apoiou, tem tido um trabalho assim, muito importante. Vai haver a mesa também com a participação da Avon, mas eu já antecipo também os agradecimentos e quero chamar para também participar dessa mesa. Ela vai fazer uma saudação à nossa jovem Monique Evelyn, que é hoje repórter também, né, do Desabafo Facial, que tem um trabalho importante. Estava lá na feira de diversidade, mas disse que estava uma chuva danada lá fora, e aí acabou atrapalhando o nosso trabalho lá, e ela veio também participar desse momento aqui conosco. Então eu passo a palavra a Alessandro Bueno, que vai compartilhar um pouco dessa experiência efetiva da Microsoft. Legal, obrigado. Bom dia, pessoal. Tem uma apresentaçãozinha também, super rápido. Se jogar aqui eu vou comentando com vocês. Bom, primeiro, é um tremendo prazer para a gente estar aqui participando dessa discussão. Acho que é esse passo. É um grande prazer e comentar um pouquinho. Eu sou gerente de desenvolvimento de negócios na Microsoft, voltado para uma área específica de parceiros, mas uma boa parte do meu tempo eu sento no time, na liderança do nosso time, nosso comitê de diversidade dentro da Microsoft. Eu cuido efetivamente de pessoas com deficiência dentro da Microsoft, também vários desafios que a gente tem, mas dentro desse grupo eu acho que a gente tem um papel super importante e eu capturei alguns pontos que eu achei super relevantes aqui para a gente comentar. Um deles é a palavra educação, que eu ouvi aqui. Curiosamente, eu não segui muito os padrões dos funcionários da Microsoft. Eu tenho 18 anos de empresa. Eu passei a minha história inteira de educação em escolas estaduais. Eu só fui fazer cursinho porque tinha um cursinho gratuito em São Paulo, consegui vaga nesse cursinho gratuito em São Paulo. Não era realmente a realidade, né, de profissionais que faziam GV e etc. Fiz a minha faculdade com incentivo do governo, né, com apoio de programas educacionais. Então foi uma tremenda uma batalha, e por curiosidade eu não me formei em tecnologia e fui trabalhar na Microsoft. Eu sou pedagogo, curiosamente, sou pedagogo e tenho um tremendo prazer, né, e orgulho de ser pedagogo. E toda a minha formação foi baseada toda a minha defesa de tese e tal, foi toda baseada em escolas da periferia, porque eu tive toda a minha escolaridade baseada também na escola pública. Então, saindo um pouco desse padrão, e eu acho que a gente vem experimentando um pouco essa diferença. Então, quando eu escuto educação, me toca muito, e porque a gente está fazendo um trabalho de educação dentro da empresa. Né? Eu acho que chegar no que o José Vicente comentou aqui, né? O valor corporativo, esse valor corporativo, ele passa pela educação. Agora, eu acho que tem um outro estágio, né? Não é só educar. A gente vai educar, mas a gente precisa de ações efetivas. Quais são as ações efetivas que a gente vai gerar dentro da empresa? Então, eu quero comentar aqui alguns pontos. Primeiro, isso aqui é o tipo de mote que a gente carrega dentro da empresa, que a gente tem que ter um espírito de crescimento. Eu posso ficar de pé aqui para eu... a gente tem aqui um espírito de crescimento que a gente espera de todos os profissionais. Então, independente da formação, que ele venha com essa vontade de mudar o mundo, de alguma forma. É o que eu tenho feito. Eu tenho uma função que é uma função corporativa, e eu tenho uma função que é uma função que esbarra também no social. Os meus objetivos são, como é que eu uso a Microsoft como ferramenta para mudar o mundo. Outra coisa é que está sempre baseado em foco no cliente, diversidade e inclusão, como um ponto grande, coloquei aqui em grande destaque, e a gente gera uma cultura de uma única Microsoft. Então, todo mundo na Microsoft, seja do nosso presidente global até os estagiários, todo mundo falando a mesma língua. E o que a gente espera é gerar impacto.
gerar impacto dentro do negócio, você tem cara de vendas lá, tem gente que tem comissão, esse cara quer gerar impacto no negócio. Mas, por outro lado, a gente quer gerar também uma sociedade mais sustentável, ou um modelo de diversidade mais sustentável. Eu vou pegar como exemplo o caso das pessoas com deficiência. Quando eu gero algum tipo de ação, quando eu trago algum parceiro que faz, por exemplo, tecnologia assistiva, eu quero promover esse cara, eu quero que ele ganhe dinheiro com a tecnologia assistiva, porque só assim esse motor funciona, só assim a gente consegue que ele consiga investir novamente e gerar novas soluções. E acho que é icônico para mim, acho que tem duas pessoas, dois grandes líderes que a gente tem na empresa. Primeiro, o nosso presidente global, e acho que para mim é icônico o fato dele ser indiano, ele não é um americano, né, é um indiano. Todo mundo conhece a Microsoft pelo Bill Gates, e hoje o presidente, né, o líder da corporação é um indiano. Curiosamente, ele tem um filho com deficiência, então ele tem um pouco mais de sensibilidade também à questão de diversidade. E a nossa presidente aqui do Brasil é uma mulher. Tem uma frase, eu deixei aqui um ponto importante, acho que a Paula, né, a nossa presidente, ela prega muito a questão da cultura de diversidade na empresa, e ela quer que a Microsoft no Brasil, principalmente no Brasil, tenha uma representação dos números que a gente vê na nossa sociedade. Esse é o grande aspiracional da Paula, e é isso que ela desce para o resto do time. Mas tem uma frase que eu gosto muito, que ela fala, que é: eu sei aquilo que eu sei, ou só sei aquilo que eu sei. Então a gente precisa experimentar a diversidade pelo seguinte, eu tenho mãe, né, eu tive duas avós que eu era muito ligado, eu tenho uma irmã, eu tenho uma filha de 6 anos, eu tenho uma relação com as mulheres, mas eu não consigo falar o seguinte: quando uma mulher sofre um preconceito, eu não posso falar, eu sei o que você está sentindo porque eu tenho irmã, tenho mãe. Eu não sei. Eu preciso entender que a diversidade é rica por conta disso. A gente precisa ter pessoas que representem isso dentro dos nossos times, essa resposta dentro dos nossos times. E o reflexo disso, pessoal, não só o impacto social de trazer as pessoas para dentro, mas o impacto é direto na produtividade dos times, no nível de discussão, na forma como a gente cria novos produtos, na forma como a gente cria novas estratégias. Tudo isso é impactado. Eu falo, por exemplo, do meu time. Meu time hoje é um time pequeno, tem 7 pessoas, 4 pessoas são mulheres, temos uma pessoa com deficiência no time, temos 2 pessoas que são assumidas LGBT. Isso aqui é um barato. O fato de trabalhar com um time super diverso ele não é só mais produtivo, mas também muito, muito, muito divertido. Talvez o melhor time que eu já tive na Microsoft. Então, esse aqui é o nosso aspiracional, né? Então a gente quer ter esse tipo de representatividade. Não vou falar dos números aqui, né, que a gente já falou bastante, mas a gente gostaria de ter essa representatividade dentro da empresa. Como eu falei, é trabalho, né? Como é que a gente transforma isso em trabalho? Então uma das coisas que a gente fez foi criar um comitê de diversidade e inclusão. Esse comitê é suportado pelos diretores da Microsoft Brasil. A gente tem a Paula Melícia, que é a nossa presidente aqui no Brasil. O nosso vice-presidente, que moveu agora faz acho que uns 3, 4 meses, é negro, o Ronnie. Ele é negro, acabou de assumir uma posição lá nos Estados Unidos. Isso aqui gera corpo para a gente, gera voz para a gente dentro da Microsoft. E a gente tem alguns pilares. A gente tem o pilar de mulheres, a gente tem o pilar de negros na Microsoft, LGBT e pessoas com deficiência. O que a gente faz nesses pilares? Não só ações internas, até mesmo casado com a pessoa que vai fazer a seleção de profissionais, como ações externas. Na seleção de profissionais, por exemplo, a gente tem, quase como uma regra dentro da Microsoft, todo finalista, né, toda posição, os finalistas têm que ter pelo menos um homem e uma mulher nos finalistas de cada uma das posições. Uma outra regra que a gente tem todas as posições a gente tem que tentar trazer uma pessoa com deficiência. Em todas as posições a gente busca profissionais negros para colocar como candidatos.
E a gente tem esses times, dentro desses grupos, suportando a encontrar esses profissionais no mercado e atrair para dentro da Microsoft. E aí, claro, a gente faz o engajamento com o mercado, comunidade técnica, governo e etc. Só que é um slide interno, e eu estou dividindo aqui com vocês, porque isso aqui é uma jornada, né, gente? Isso aqui é uma jornada. Não dá para fazer essa mudança cultural do dia para a noite. Então a gente está há anos levantando. Já tivemos melhoras, mas isso não termina. Tem um colega que ele escalou o Everest. E ele sentou comigo e veio contar como é que foi a experiência de escalar o Everest. E eu falei, puxa, que máximo, que legal, você foi lá no pico, que legal, como é que é chegar lá? Ele falou assim, não, meu planejamento não é chegar no pico do Everest. Esse não é o planejamento. Porque se você fizer esse planejamento, você morre. O seu objetivo é chegar. Olha que interessante a visão. Ou seja, a metade do caminho é o pico. É o que a gente está tentando fazer aqui. Ou seja, a metade do caminho é ter a representação da sociedade dentro da Microsoft. A outra metade é como é que eu impacto a sociedade efetivamente. E a gente tem impactado de formas, a ferramenta que a gente tem. Né? Se alguém falar assim, mas a Microsoft tem que injetar dinheiro aqui, talvez a gente não tenha linhas de investimento para injetar dinheiro em alguns lugares. Mas é uma empresa de tecnologia. Como é que eu posso usar a tecnologia? Um exemplo é a Rede Poeta. A gente tem a Rede Poeta em vários estados aqui no Brasil. Acho que nós temos hoje cerca de 5 Rede Poetas espalhados. Ele é uma entidade para capacitação de jovens em situação de risco. Ou seja, eu pego jovens em situação de risco e ensino para eles Word, Excel, PowerPoint, e agora, recentemente, eu começo a ensinar também desenvolvimento de software para esses jovens, para que ele não só saiba Excel e PowerPoint, mas que ele também saiba desenvolver e tenha aí uma profissão. É com esse motor, com essa força que a gente consegue contribuir. Então, dentro dessa jornada, a gente tem aqui o nosso principal objetivo é transformar a nossa cultura interna para que a gente possa gerar impacto, não só na Microsoft, não só no nosso ecossistema, mas na sociedade como um todo. Eu fiz uma captura de tela dos nossos pilares, né, de coisas que a gente faz, como é que a gente desafia os funcionários. Ele está em inglês porque é uma empresa americana, mas a gente fica desafiando os nossos funcionários e treinando esses funcionários para que eles estejam mais preparados aqui. É isso, pessoal. Eu estou aqui à disposição de vocês para a gente poder fazer essa conversa. Novamente, obrigado. Então, eu agradeço aqui de Alessandro Bueno e vou passar para a Jaqueline.